Olá, eu sou o Pedro Eu sou a Manuela, e este é o Digital em Debate. um espaço para conversar sobre negócios, tecnologia e o impacto do digital na vida real. Sem promessas milagrosas Sem e exageros, sempre com responsabilidade. hoje nós vamos falar sobre um assunto que está cada vez mais presente na rotina das pessoas, principalmente de quem trabalha com tecnologia e vive conectado. Sono. Mais especificamente, melatonina. Nos últimos anos, ela deixou de ser apenas um termo médico e passou a fazer parte das conversas do dia a dia. E em 2025, novas publicações científicas voltaram a colocar o tema em destaque. Então hoje a pergunta é simples e direta. Estamos entendendo corretamente o que é melatonina e como ela deve ser usada? Para começar a responder essa pergunta, e com a profundidade que ela exige, né, a gente precisa dar um passo atrás e olhar para dentro do nosso próprio corpo. Porque existe um equívoco gigantesco aí. A melatonina não é apenas um vidrinho que fica na prateleira da farmácia. Na verdade, ela é um hormônio, sabe? Ela é produzida por uma estrutura minúscula no centro do nosso cérebro, chamada glândula pineal. Tá. E como ela funciona na prática? Porque, a forma como as pessoas falam sobre isso hoje em dia, parece que é um botão de desligar, né? A pessoa toma a pílula e apaga magicamente. E é exatamente aí que mora o perigo de toda essa desinformação. A grande virada de chave para a produção natural dela é a ausência de luz, a escuridão. As publicações mais recentes, agora de 2025, são unânimes em alertar que ela não é um interruptor de energia. Ela não apaga o cérebro. Certo. Ela atua muito mais como o grande marcador do nosso ciclo biológico, o nosso ritmo circadiano. Eu gosto bastante de usar uma analogia para isso, de pensar nela como o maestro de uma orquestra enorme. Boa analogia. Porque, pensa bem, o maestro não toca nenhum instrumento, certo? Ele simplesmente sobe no palco, levanta a batuta e sinaliza para todos os músicos, que no caso são os nossos órgãos e sistemas. Isso. Ele avisa, olha pessoal, a luz do sol foi embora, é hora de mudar o ritmo e começar a desacelerar. Ela dita o compasso da noite, mas não força o sono à base da marretada. Exato, essa ideia do maestro explica perfeitamente o problema que a gente vive hoje. Porque tenta imaginar esse maestro tentando reger uma música suave, de descanso, só que a orquestra está no meio de um estádio de futebol. Com holofotes no rosto. Com holofotes piscando, caixas de som no volume máximo, a música não vai fluir, o corpo não vai descansar. E é nesse cenário de frustração total com o sono que muita gente busca resolver o problema comprando suplementos aos montes. Mas aí a gente entra numa questão regulatória, que é um choque de realidade, especialmente para quem está nos ouvindo aqui no Brasil. Com certeza. Porque se você entra na internet, você é bombardeado com promessas milagrosas de cura para insônia. Mas a regra no Brasil, pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde, é bem diferente disso, não é? Extremamente rígida. No Brasil, a melatonina não é aprovada como medicamento de venda livre para tratar doenças. O uso é permitido de forma exclusiva como suplemento alimentar. Suplemento alimentar? Isso. E tem um detalhe mais importante ainda. A dose máxima diária autorizada pela Anvisa é de apenas 0,21 miligramas. Nossa, 0,21? Estritamente para pessoas com 19 anos ou mais. Nada de uso indiscriminado. Mas vamos colocar isso em perspectiva. 0,21 miligramas. Qualquer busca super rápida que você faz por produtos importados, você acha cápsulas de 5, 10 miligramas. É uma diferença absurda. É um abismo de diferença. E, além disso, é completamente legal no Brasil fazer propagandas dizendo que a melatonina trata insônia ou que melhora o sono. Ela é o suplemento alimentar, ponto. Serve para complementar a dieta de quem já é saudável. Se um produto diz que cura insônia com uma dose gigantesca, ele está agindo na ilegalidade. E isso nos força a olhar para o cenário global, né? Porque as regras mudam de forma drástica dependendo de onde você está. Mudam muito. O Centro de Farmacovigilância do Iraque publicou um relatório excelente no final de 2024 mapeando isso. No Reino Unido e em vários países da Europa, as autoridades tratam a melatonina com o respeito que um hormônio de fato exige.
Lá, ela é um medicamento restrito. Você só compra com receita médica. Enquanto isso, do outro lado do oceano, nos Estados Unidos, a gente sabe que é um faroeste completo. Totalmente, sem controle. É vendida livremente em qualquer supermercado ali do lado das balas e vitaminas infantis, tratada como se fosse um suco de caixinha. E aí mora o grande perigo da falta de regulamentação. Tem um dado da revista JAMA, de 2023, sobre aquelas famosas gominhas de melatonina vendidas nos Estados Unidos, que me deixou absolutamente perplexo. Esse dado é assustador, certo? Vamos desempacotar isso. Os pesquisadores pegaram essas gomas e foram analisar o conteúdo real nos laboratórios. Eles descobriram que alguns produtos chegam a ter 347% a mais do hormônio do que o valor que estava impresso no rótulo. É uma margem de erro que assusta qualquer endocrinologista. 347%. Pensa só, se você toma um analgésico comum para uma dor de cabeça e aquele comprimido vem com uma dose quase 4 vezes mais forte, você vai parar no pronto-socorro. Imediatamente. Mas por algum motivo, a nossa sociedade normalizou inundar o cérebro com uma carga hormonal massiva e imprevisível só porque as pessoas acham que, por ser natural, não tem problema nenhum. E essa ideia de que se é natural, não faz mal, é uma das maiores armadilhas que a gente tem na saúde moderna. E inundar o nosso sistema endócrino com doses tão altas, sem controle no longo prazo, traz consequências sistêmicas graves. E a ciência decidiu investigar isso agora, né? O que nos leva àquele grande estudo de novembro de 2025 da American Heart Association. Exato, conduzido pelo pessoal da Northwestern Medicine, e os dados são pesados. Quando eu bati o olho nesses números, ligando melatonina ao coração, confesso que achei que tinha lido a tabela errada, porque não foi um testinho com 20 pessoas, né? Não, de forma alguma, o tamanho da amostra é colossal. Eles analisaram os registros de saúde de mais de 130 mil adultos que tinham diagnóstico prévio de insônia. 130 mil? E como eles dividiram isso? Os pesquisadores compararam um grupo de pessoas com insônia que não tomava melatonina com um grupo que usava a substância a longo prazo. E eles definiram longo prazo como 12 meses ou mais de uso contínuo. Tá. E o resultado? Foi um balde de água fria na ideia do suplemento inofensivo. Eles descobriram que as pessoas que usaram melatonina por longo prazo tiveram um risco 90% maior de desenvolver insuficiência cardíaca em um período de 5 anos. 90%? Quase o dobro do risco de ter o coração falhando? Sim, em comparação a quem também tinha insônia, mas não tomava o suplemento. E não foi só a insuficiência cardíaca que apareceu no radar. As taxas de internação também chamaram a atenção, certo? Muito. Esses usuários frequentes tiveram 3,5 vezes mais chances de serem hospitalizados por problemas cardíacos. E a taxa de mortalidade por qualquer causa foi literalmente o dobro. Olha, ouvindo uma estatística dessas, a reação imediata de quem está nos ouvindo e tem um frasquinho na mesa de cabeceira é jogar tudo no lixo agora mesmo. Bate um desespero. Mas a gente precisa colocar o pé no freio e entender como a ciência interpreta esses números. Porque a ideia aqui não é criar pânico. De jeito nenhum. A gente precisa trazer a voz da razão. E o próprio cardiologista líder da pesquisa, o Dr. Micah Eimer, foi muito enfático em pedir cautela na leitura desses dados. Porque é um estudo retrospectivo, né? Exato. O estudo olhou para o passado buscando padrões nos prontuários. Isso significa que ele não prova causa e efeito diretos. Não dá para afirmar que a pílula de melatonina destruiu as células do coração daquelas pessoas. Então, de onde vem esse salto gigantesco nos problemas cardíacos? Provavelmente vem do que a ciência chama de fatores de confusão. Pensa bem, uma pessoa que precisa tomar um indutor de sono por mais de 12 meses seguidos já está enfrentando uma insônia severa. E a privação crônica de sono, por si só, é uma bomba para o sistema cardiovascular. Faz sentido. Além disso, esses pacientes geralmente lidam com altos níveis de depressão não tratada ou estão misturando a melatonina com outros medicamentos. Ah, as interações medicamentosas. Aí a gente volta para a ilusão do produto natural. A pessoa toma um remédio para pressão, um anticoagulante e manda a melatonina por cima como se fosse um chá de camomila. E os riscos aí são reais e documentados.
O boletim iraquiano e a própria Heart Association listam interações perigosas. Por exemplo, o risco de sangramento severo quando você mistura melatonina com anticoagulantes como a varfarina. Nossa. Ela também pode interferir com beta-bloqueadores, com antihipertensivos e até mesmo alterar a eficácia de alguns anticoncepcionais. É o que a gente falou, o corpo humano é um ecossistema. Você joga um hormônio lá dentro, ele causa impacto em todo o resto. E se adultos já estão correndo riscos por falta de informação, a gente precisa mudar o foco agora para um público que é muito mais vulnerável. As crianças. Sim, esse é um ponto crítico. Porque a gente falou das gominhas lá dos Estados Unidos. Elas têm formato de ursinho, sabor de morango, embalagem colorida. É a tempestade perfeita. E eu consigo entender a analogia dos pais modernos que estão exaustos, né? Completamente. A rotina de trabalho é esmagadora, as telas estão dominando a casa. E quando a criança não desliga à noite, o desespero toma conta. Aquela gominha mágica parece a solução perfeita. Só que a conta desse atalho finalmente chegou. E os dados pediátricos são brutais. Muito tristes. A revisão sistemática publicada no periódico JAMA Pediatrics, agora em 2025, expôs uma realidade terrível. A melatonina é hoje a principal causa de exposição não supervisionada e overdose de medicamentos em pronto-socorros pediátricos nos Estados Unidos. E qual a faixa etária mais afetada? Crianças de 0 a 6 anos. Elas acham que é doce e comem o pote inteiro escondidas. Mas mesmo quando a dose é controlada pelos pais, os problemas também aparecem, não é? O boletim que você mencionou traz outros alertas. Traz sim. Tem um aumento considerável nos relatos de crianças com sedação excessiva durante o dia, casos de pesadelos terríveis, episódios de dormência e até o surgimento de sintomas depressivos em jovens. Por conta de tudo isso, as recomendações ficaram muito mais restritas agora, certo? Quais são as regras de ouro atuais? A regra mais estrita de todas é fugir totalmente do uso antes dos 3 anos de idade. O risco no desenvolvimento é muito alto. Certo. E para os mais velhos? Para menores de 12 anos, a recomendação é evitar de qualquer forma aquelas formulações que misturam melatonina com ervas, como a passiflora. As interações dessas misturas no sistema nervoso infantil são muito imprevisíveis. E a regra geral é evitar o uso sem acompanhamento de um médico especialista para qualquer menor de 18 anos. Mas aí vem a pergunta que muito pai e muita mãe que está ouvindo a gente deve estar fazendo agora. Colocando todos esses riscos na balança. No fim das contas, a melatonina pelo menos funciona para fazer as crianças dormirem? E aí a ciência esclarece isso com dados de ensaios clínicos. A resposta é que ela funciona principalmente para crianças com condições neurológicas pré-existentes, como o transtorno do espectro autista ou TDAH grave. Porque nesses casos a criança já tem uma produção natural menor, certo? Exatamente. Nesses quadros clínicos, a suplementação funciona e reduz o tempo para adormecer em cerca de 30 minutos. 30 minutos, quer dizer, ajuda, mas não é um milagre que resolve a noite toda. Não é. E esse é o ponto central. Mesmo reduzindo o tempo para pegar no sono, não há um aumento estatístico significativo no tempo total de sono dessas crianças. E para as crianças com desenvolvimento neurotípico, ou seja, aquelas que não têm nenhuma condição prévia? Para essas crianças, o cenário é de pura falta de evidências de longo prazo que justifiquem dar um hormônio sintético. Agora, vamos trazer isso para a nossa realidade digital. A produção natural de melatonina é inibida pela luz, especialmente pela luz azul. Isso acontece porque a luz azul dos nossos smartphones, que fica ali na faixa de 400 a 500 nanômetros, entra pela retina e literalmente engana a glândula pineal. Faz o cérebro achar que ainda é meio-dia. E a luz azul está presente nos celulares, nos computadores e nas telas que usamos até tarde. Ou seja, o estilo de vida digital pode interferir diretamente na produção natural desse hormônio. Tem uma revisão enorme da Frontiers in Psychology de 2026 mostrando isso. A exposição às telas não só atrasa o sono, como reduz drasticamente as fases profundas do nosso descanso. Não é só a luz física agindo ali. Não mesmo.
Tem o impacto emocional das redes sociais, das notícias. Tudo isso aumenta o cortisol, o nosso hormônio do estresse, mantendo o cérebro em alerta máximo no momento em que ele deveria relaxar. Talvez a questão não seja apenas suplementar, mas rever hábitos. Porque se o ambiente não sinaliza escuridão, o corpo não ativa corretamente o processo biológico da noite. E muitas vezes é mais simples comprar um suplemento do que reorganizar a rotina. O caminho do atalho é sempre mais tentador. Mas antes da gente dar o veredito, você me falou de um estudo sobre imunidade que me deixou fascinado. O estudo de psiconeuroimunologia de 2025. Esse dado é impressionante. O que eles descobriram? Eles descobriram que a melatonina natural, aquela que o nosso corpo produz, faz muito mais do que apenas dar sono. Ela é um poderoso anti-inflamatório sistêmico. Ela inibe um fator celular chamado NF-κ e atua literalmente como um faxineiro de radicais livres no nosso cérebro. Então, quando a gente atrapalha essa produção com as telas, a gente perde esse faxineiro? Exato. A desregulação da nossa melatonina natural, por causa das telas, está intimamente ligada à inflamação sistêmica. Ela piora quadros de TDAH, ansiedade, depressão e até aumenta os riscos de doenças neurodegenerativas como o Alzheimer. Olha que coisa séria. Ao apagar nossa melatonina natural com telas e tentar compensar isso com pílulas depois, nós estamos basicamente quebrando a orquestra imunológica do corpo inteiro. É uma sabotagem do nosso próprio sistema de recuperação. Então a melatonina é vilã? Não. É solução mágica? Também não. Ela é um recurso biológico que deve ser usado com responsabilidade e informação. E talvez o problema não seja falta de melatonina. Talvez seja excesso de estímulo, Excesso de tela excesso de produtividade artificial. e pouca pausa real. É verdade. Mas antes de irmos, eu quero jogar uma última pulga atrás da orelha de quem está ouvindo a gente. Um detalhe impressionante que os cientistas estão explorando agora. Vamos lá. Um estudo recém-publicado no Journal of Pineal Research abordou uma questão muito diferente: a hipóxia. A falta de oxigênio. Isso. Os pesquisadores descobriram que expor humanos a uma hipóxia moderada por apenas 6 horas e meia consegue antecipar a liberação de melatonina no cérebro em cerca de 9 minutos. E isso é fantástico, porque prova que os relógios do nosso corpo não são sensíveis apenas à luz que entra pelos olhos, mas também à oxigenação dos nossos tecidos. Então a forma como a gente respira importa. Importa demais. Atividades que mudam o nosso oxigênio, como exercícios físicos, uma apneia do sono não tratada, ou até mesmo como a gente respira durante a noite, tudo isso molda fisicamente o nosso relógio biológico. Quer dizer que a escuridão é só uma parte da equação. Exato. A escuridão importa muito, mas respirar bem também dita o ritmo da sua biologia. É um sistema totalmente integrado. A gente precisa voltar a olhar para a saúde como um todo, né? Sem depender de uma solução única. Aqui no Digital em Debate, a ideia não é dizer o que você deve fazer. É ajudar você a pensar melhor antes de decidir. Se esse episódio te fez refletir, Então ele cumpriu o papel. a gente se encontra no próximo episódio. Porque no mundo digital, Pensar diferente faz toda a diferença.